Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas ou corrompidas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vocês mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sejam, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados. Amém. Assim termina então a epístola do Tiago, ou do Iago, do Jacó, irmão de Jesus, por parte de mãe, que escreve esta carta aos judeus convertidos, dispersos por toda a região em torno da Palestina, pois a perseguição aos cristãos do primeiro século era tão ferrenha que eles foram obrigados a se dispersarem.
E os judeus, desde os tempos antigos, vão se dispersando por causa das opressões, das perseguições. Então, a dispersão de judeus espalhados pela terra é chamada de diáspora. A esses, então, o Tiago escreve, a judeus convertidos, que agora são cristãos, são crentes em Jesus e precisam de orientações práticas para a sua vida. Como temos visto desde o início dessa carta, o tema central que nos chamou a atenção é a questão da coerência. Tiago nos chama o tempo inteiro para olharmos no espelho e refletirmos. Não somente refletirmos a nossa imagem no espelho, mas refletirmos acerca da nossa vida. Será que estamos vivendo de maneira coerente? Será que nossa fé é coerente com nossa prática? Será que os nossos relacionamentos são coerentes com as nossas obras? Será que a nossa fala é coerente com a sabedoria que recebemos desse livro? Será que a nossa espiritualidade está coerente com os planos que Deus tem para nós? Todas essas perguntas foram feitas desde o início da carta até agora. E para encerrar, nós vamos nos ater a esse capítulo final, para extrairmos lições de uma vida coerente. Se a nossa fé é coerente, como começou a carta falando da fé, e da relação entre fé e prática, entre a fé e as obras. Então nós aprendemos que nossa fé tem que ser coerente, nossa prática tem que ser coerente, isso vai desembocar em relacionamentos coerentes, se nossa obra, aquilo que construímos, aquilo que edificamos, aquilo que estamos fazendo na vida, for coerente com as orientações que recebemos de Deus. Então, para terminar a carta, nós vamos ler esse finalzinho com essa ótica, uma vida coerente. Será que a nossa vida é coerente com esse livro? É coerente com a vontade do autor desse livro? É coerente com a verdade revelada nesse livro? Ou nós estamos vivendo do nosso jeito, com a nossa vontade, para onde aponta o nariz ou para onde direciona o nosso coração, mesmo sendo ele enganoso? Muitos de nós têm vivido de forma incoerente. E muitas vezes somos nós incoerentes quando vivemos em desacordo com as orientações da palavra de Deus. Então, queridos, a primeira coisa que eu aprendo, logo nos 6 primeiros versículos desse último capítulo, é que uma vida coerente sabe lidar com a riqueza. Se você é cristão, se sua fé é coerente com a sua prática, se os seus relacionamentos são coerentes com sua obra, se sua fala é coerente com a sua sabedoria e sua espiritualidade é coerente com os planos de Deus para você, imediatamente você sabe lidar com as riquezas dessa vida. Do versículo 1 ao 6, claramente, Tiago está repreendendo aqueles que têm acesso à riqueza, mas não fazem bom uso da riqueza. Ele está dizendo que tem gente que tem riqueza, mas adquire essa riqueza ou adquiriu essa riqueza de forma ilícita, de forma opressora, de forma fraudulenta, ou como ele chama, de forma corrupta. Ele diz que tem gente que enriqueceu porque oprimiu os seus funcionários, que agiu com fraude, enriqueceu porque não pagou devidamente os seus impostos. Não estou nem falando de nós hoje em dia, hein? Estou nem falando de Receita Federal, de Imposto de Renda, estou falando do Tiago só aqui, ó, só do que eu li do 1 ao 6. Ele está dizendo que os pobres oprimidos, aqueles que têm a ausência de riqueza material, de bens materiais, essas pessoas oprimidas,
empobrecidas, porque ele está dizendo que há pessoas que enriqueceram de forma incoerente, e se enriqueceram de forma incoerente, quer dizer que enriqueceram às custas de outras pessoas. Outras pessoas tiveram que perder para que eles pudessem ganhar. Eles então oprimiram, foram corruptos, fraudulentos. E aqueles que trabalharam para eles ficaram na miséria e eles ficaram cada vez mais ricos. Tiago está dizendo que existe um juiz que vai julgar todas as causas, inclusive vai julgar a maneira como nós lidamos com a riqueza que nos foi concedida. Riqueza é um mistério, irmãos. Riqueza é um mistério. Não dá para explicar. Ah, você estuda muito, trabalha muito, seja honesto e você vai ficar rico. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Conheço gente que estudou muito, que trabalha muito, que é honesto, que é crente, que é uma bênção e não adquiriu riquezas. Em termos de bens materiais, porque a riqueza que o Tiago traz aqui é bem material. No versículo 2, o substantivo é riquezas. As vossas riquezas. A palavra lá no grego é ploutos. Ploutos, que foi para o latim plata. 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 Ploutos, plata. Dinheiro. La plata. Então ele não está falando aqui de riqueza espiritual. Ele não está falando aqui de riqueza da graça de Deus, de riqueza de dons, não, ele está falando de dinheiro mesmo. Ele está dizendo, se liga aí vocês que são ricos, atendei agora ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que sobrevirão. O que ele está dizendo é o seguinte, você que tem condição, veja bem a maneira como você adquiriu essa condição e veja bem a maneira como você vai investir essa condição que recebeu. Porque dependendo da maneira que você adquiriu, ou dependendo da maneira que você se desfaz, se você agir incoerentemente com a riqueza, você vai ser julgado por isso. Diz ele, porque se você adquiriu riqueza oprimindo outras pessoas de maneira fraudulenta ou corrupta, ele disse que os que foram oprimidos clamaram a Deus por causa daquela opressão. E ele disse que esse clamor subiu até Deus e que Deus há de julgar isso. Então, uma vida coerente, em primeiro lugar, sabe lidar com a riqueza. Aí talvez você pense assim, pastor, então esse primeiro tópico dessa palavra aí não é para mim, porque eu não sou rico. Depende da comparação e da referência. Depende da referência que você tem de riqueza. Pastor, não sou rico. Mas você já fez hoje pelo menos 3 refeições, né? Dependendo da referência que você procurar e do povo que você comparar, você é muito rico. Porque tem gente que até agora, no dia de hoje, ainda não fez nenhuma refeição. Você escolheu essa roupa para vir aqui hoje, mas muito provavelmente você tinha pelo menos umas 10 outras opções. Você escolheu essa porque você quis essa. Você tomou a decisão de pegar essa calça, essa camisa, esse vestido. Você escolheu, mas você tinha pelo menos mais umas 10 opções no seu guarda-roupa. 10 opções, uma calça com outra camisa, ou a camisa com outra calça, ou bermuda, ou chinelo, ou sandália, ou tênis, ou sapato. Você tinha opções, você veio com essa porque você escolheu, mas se você se comparar com pessoas que não têm nem o que vestir ou calçar, você é muito rico. Então, riqueza, tem 2 coisas que a gente precisa entender. Primeiro, é um mistério. Tem gente que fica rico, ponto. Tem gente que não fica, ponto. O cara acerta a aveia, e fica rico, vai entender. Estou falando aqui num pressuposto de honestidade.
cair no caminho da desonestidade, aí é outra conversa. Mas, honestamente falando, é um mistério. É um mistério. Tem gente que acerta a veia e, com pouquíssimo investimento, tem um retorno altíssimo e consegue reinvestir e administrar bem, e aquilo se transforma num patrimônio enorme. Tem gente que acerta a veia, está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, teve a ideia certa e a coisa pegou. Às vezes com 30 anos, às vezes com 60 anos, às vezes com 80 anos. Tem gente que passa uma vida inteira tentando de tudo e não consegue. Aí, de repente, um negócio que não dava nada, puf! O cara aposentou com 60 e tantos anos, foi empregado a vida inteira, nunca teve nada. Aí, com a aposentadoria dele, ele comprou um terreninho, história verídica. Comprou um terreninho lá no interiorzinho de Meaípe, num alto de um morro, um terreno barato, que é o que deu para comprar com o dinheirinho da aposentadoria dele, tadinho. E aí ele comprou no alto de um morro, só porque do alto daquele terreno dava para ver o mar. E ele pensou, vou construir uma casa e vou ter vista para o mar. Que era o sonho dele, morar num lugar e ter vista para o mar. Só que o terreno que ele comprou fica a quase 2 quilômetros do mar, mas é alto, então dá para ver o mar. Era só o que ele queria, ver o mar. E ele pagou na época lá não sei quantos mil cruzeiros, mixaria, início da década de 90, no meio de um matagal, para trás de Meaípe, não valia nada. Comprou o terreninho e deixou lá. Andando numa belina velha, com um salarinho da aposentadoria, tendo que pagar plano de saúde, comprar remédio e sobreviver. Um belo dia, chega uma carta na casa dele para ele comparecer, não sei o que lá na prefeitura, não sei o que de projeto, não sei o que de não sei o que lá. Foi no culto de oração, pediu oração, ficou desesperado, chegou uma carta da prefeitura, ai meu Deus, será que eu fiz alguma coisa de errado? Que ele construiu a casinha dele e o resto do terreno ficou sem construir. Ele recebeu a notificação, achou que tinha feito uma besteira, achou que ia levar uma multa, porque pobre sempre está errado, né? Não sei o que eu fiz, eu sei que eu estou devendo, porque eu sou pobre. Chegou uma cartinha, é problema. Né? Cartinha na casa de um pobre, já era, uma notificação, ai meu Deus, uma multa, ai meu Deus, prejuízo à vista. Aí ele vai lá na Secretaria de Obras da cidade, e o que era a cartinha? Convocação para uma reunião, porque a Rodossol estava para fazer a rodovia do contorno, que sai do trevo da BR de Guarapari e corta por fora da cidade e sai direto em Meaípe. E a Rodossol estava comprando todos os terrenos por onde a rodovia passaria. E aquele pedacinho de terreno que ele deixou sem construir, porque já ia para a Baixada, era exatamente onde ia passar a rodovia. E ele ganhou equivalente a 1 milhão de vezes mais o valor que ele investiu quando comprou o terreno. E aí pôde comprar um carro zero, e aí pôde comprar um apartamento aqui na capital, e aí pôde dar uma vida boa para a esposa, ajudar os filhos, os netos, e ainda sobrou dinheiro e ficou andando de carro zero, buzinando para nós. E ele tinha uma belina, ele comprou na época, porque ele gostava de Ford, que tinha belina e gostava de Ford, então ele comprou aquele sedã da Ford Focus, né? Na época era o GLX, o top de linha, um Focus, zero, e andava buzinando, no final da vida, ficou rico. Ficou rico. É um mistério. Riqueza é um mistério. Tem gente que acerta, tem gente que não acerta, e é complicado esse negócio. Então o Tiago está dizendo assim, ou a gente aprende a lidar com isso, ou a gente não vai ser coerente nunca na vida. Então, riqueza é um mistério. E segundo, riqueza é questão de referência. Eu sou pobre, porque você está tendo uma referência de quem tem mais que você. Porque se sua referência for quem tem menos, você é rico. Riqueza é uma questão de referência, irmão. Qual a sua referência de riqueza? A minha referência é o Neymar. Então nós somos tudo mendigo.
Comparado ao Neymar, que ganha... Esses dias eu estava vendo uma conta aí, ele ganha, parece que R$ 80 por segundo, que dá não sei quantos mil por hora e não sei quantos mil por dia e milhões no mês, que ganha em euro e converte vezes quase R$ 5, um absurdo de dinheiro. Nós não damos conta nem de contar esse dinheiro. O que ele ganha num mês, talvez eu não vou ganhar na minha vida inteira. Então, se eu tiver o Neymar como referência, eu sou pobre. Mas se eu buscar em outro local, num outro contexto, em outro país, ou talvez em outro bairro, talvez se eu sair daqui e andar algumas quadras aqui para dentro, eu já acho referência de gente que tem muito menos do que eu para eles já sou tipo um Neymar para mim. Então, riqueza é um mistério, riqueza é questão de referência, e terceiro, riqueza é uma questão de consciência. Você precisa ter consciência do que você tem e ser coerente com o que você tem. Qual é o nosso maior problema? A gente quer viver com o que a gente não tem. Porque a gente busca o padrão dos outros. Porque o outro ali está com uma camisa nova, então eu tenho que comprar uma camisa nova. Tenho que comprar por quê? Tenho se puder, e se eu não puder? Eu vou dar um jeito, eu vou fazer uma dívida, Aí, gente, já está entrando no engodo capitalista, comercial, de que a gente tem que nada. Tem que nada. Então o Tiago está dizendo assim, se vocês são ricos, prestem atenção. Olhem bem a maneira como vocês adquiriram isso. E os ricos aqui é plousioi, que é do substantivo riqueza, que é plutóis. Plousioi é o cara que tem a riqueza, que adquiriu, então é o rico, é o adjetivo. Se você tem riqueza, analise sua vida. Porque se você está adquirindo isso de forma ilícita, fraudulenta ou corrupta, o clamor de quem você fraudou vai subir ao Senhor e você será julgado por isso. Então, uma vida coerente sabe lidar com a riqueza, porque todos nós temos alguma coisa, uns mais, outros menos, mas todos nós temos algo. E eu conheci um cara tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Porque existe um tipo de riqueza que não é plata. Existe um tipo de riqueza que não tem a ver com conta bancária. E aí eu conheço gente que tem plata, mas não tem riqueza. E conheço gente que tem riqueza e que não tem plata. Conheço gente que tem riqueza e plata. E conheço gente que não tem riqueza e nem plata. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Tem um tipo de riqueza que não se pega. E aí o Tiago está dizendo, é bom ter dinheiro, é bom ter plata, plutó, é bom. É bom. É bom você sentar num lugar para comer e comer o lado esquerdo do cardápio. É ótimo. Sabe o que é comer o lado esquerdo do cardápio? No lado esquerdo fica a comida, no lado direito fica o preço. Tem gente que come o lado direito do cardápio e vai no preço, eu quero desse. Então, é bom, é satisfatório, é legal você sentar e esquecer o lado direito do cardápio e falar, eu quero esse. Esse aqui, quantas lagostas que vem? É camarão, é do VGzão e esse... Entendeu?
Esquece o lado de lá, olha aqui, não, mas negócio de lagosta eu tenho alergia, então deixa eu ver, eu vou preferir esse aqui, ó. Esse aqui que é é filé mignon. Ah, tá. E esse... Entendeu? Esquece o lado de lá. É bom? É bom. Não sei se você já teve essa experiência. Está cada vez mais escasso esse tipo de experiência em nossas vidas. Louvado seja Deus. Mas, se você já teve uma experiência dessa, você sentiu uma satisfação. Eu comi o que eu quis. Eu comi do estômago, não do bolso. Porque às vezes a gente não come do estômago, a gente come do bolso. Eu vou comer um cachorro quente, porque é o que seu estômago está pedindo? Não, é porque o meu bolso está permitindo. Então o Tiago está dizendo, não tem nada de errado em ter riqueza. O errado é a maneira como a gente lida com a riqueza. Achando, em primeiro lugar, que a nossa vida depende de riquezas da plata. Ei, meu querido, não depende. Sua vida não depende da plata, sua vida depende do dono do ouro e da prata. Porque você pode estar rico, satisfeito, comendo um miojo com ovo, e pode estar comendo filé mignon, muqueca de lagosta com camarão VG, e pobre, e triste, e vazio, e com a sensação de que nada daquilo vale a pena. E aí vem uma última questão sobre a riqueza, que elas não são eternas. Não são. Caixão não tem gaveta. Ninguém vai levar. Vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo. Então nós precisamos saber lidar com a riqueza que temos. Uns têm mais, outros têm menos. Mas em alguma medida, todos nós temos recursos. E todos eles, diz o Tiago, vêm do Senhor dos Exércitos. Então, se eu tenho um ovo, esse ovo é fruto da providência de Deus para mim. Se eu tenho 10 quilos de picanha, 10 quilos de picanha é fruto da providência de Deus para mim. Tiago está dizendo, saiba lidar com a sua riqueza, glorifique a Deus no ovo e na picanha, no miojo e na lagosta. Não importa a quantidade de riqueza que temos, só seremos coerentes se tivermos a mesma satisfação comendo o ovo e comendo a lagosta. Aí sim a nossa vida é coerente, porque a minha felicidade, a minha alegria e a minha satisfação não depende do que está no meu prato, depende do que está no meu coração. Uma vida coerente sabe lidar com as riquezas e consegue se satisfazer, mesmo na ausência delas. Em segundo lugar, a partir do versículo 7, aí ele já vira para os irmãos da igreja. Primeiro ele fala para os ricos, e a ideia que ele traz de riqueza, ele diz assim, ó, a traça vai comer sua riqueza, cara, sua riqueza vai se corromper, a palavra lá no original é apodrecer. Por quê? Porque naquele tempo não tinha banco, conta bancária, cifras, não, a pessoa tinha riqueza, ela guardava tudo em casa. Eu tenho uma plantação de trigo, eu colhi 50 mil sacas de trigo esse ano, foi uma bênção. Como é que eu vou transformar isso em dinheiro e botar no banco? Naquele tempo não tinha como. O que é que o cara fazia? Construía um celeiro de madeira e socava aquele trigo lá dentro. Aí o Tiago está dizendo, deixa esse trigo aí de um ano para o outro, volta lá para você ver o que tem. Caruncho comeu tudo, meu filho. Acabou a sua riqueza. Acabou. Ou você sabe lidar com a riqueza, ou você vai perder ela todinha. Aí ele vira para os irmãos da igreja agora e diz, ei irmãos, sejam pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Sejam vós também pacientes. Aí a palavra paciência vai aparecendo, até ele ilustrar. E ele ilustra com a vida de Jó. Vocês não se lembram de Jó? Lembram da paciência que Jó teve?
Então ele vira para os ricos e dá uma exortação: cuidado, vê bem como é que vocês estão adquirindo e como é que vocês estão administrando a riqueza, porque toda riqueza pertence ao Senhor. Ou você é mordomo das riquezas para abençoar as pessoas, ou você vai se tornar escravo dessas riquezas e será julgado por isso. Aí agora ele vira para os irmãos da igreja e diz assim: ei, irmãos, eu sei que na vida tem problema. Eu sei que está osso comer miojo com ovo, enquanto você vê seu patrão comendo lagosta, picanha e filé mignon. Mas, apesar das adversidades da vida, sejam pacientes. Tenham paciência. Por quê? Porque essa vida já já vai acabar. Igual a riqueza deles. Já já vai acabar. Daqui a pouco ele empacota, morre e vai para debaixo da mesma terra que você. E aí vocês são igual agora. 2 defuntos, não interessa quem tinha conta bancária maior ou menor. Bota os 2 caixões, ele morreu num acidente. Você veio na sua Shinerai, e ele veio na BMW. Bateu o Shinerai com o BMW, capotou, morreu os 2. Bota lá no velório os 2. Qual que é mais rico, qual que é mais pobre? Não tem mais. Acabou. É tudo igual agora. Agora é defunto, só enterrar e acabou. Então ele está dizendo assim, ó: saibam lidar com as riquezas e também saibam lidar com as adversidades. Saibam lidar com a escassez. Está colocando aqui os 2 contextos, as 2 realidades que podem nos afligir. Porque se eu chego em casa agora, recebo um telefonema: ó, morreu uma pessoa lá na Europa e é parente seu de 37º grau e não tinha nenhum herdeiro. Aí puxou na árvore genealógica lá um mesa-barba e achou você e jogou a herança toda para você. Você tem 50 milhões de euros para receber. Eu vou falar a verdade para vocês, irmãos. Eu não sei nem o que eu faço. Eu não sei nem como é que eu vivo. Se eu pico o pé em ministério, igreja, tudo e tchau para vocês. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei. Então o Tiago está dizendo: tem que saber lidar. Se você tem, saiba lidar. E se você não tem, saiba esperar. Com paciência. Paciência. Lembra de Jó, que tinha tudo? O Jó viveu os 2 extremos. É por isso que ele cita o Jó aqui. O Jó era o homem mais rico da terra dele. Terra de Uz. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Só que não era dinheiro plata, era patrimônio. Bois, mulas, camelos e muita terra. Muita terra. Para os dias de hoje, camelo, transporte de pessoas. Boi, trator, para puxar arado, para trabalhar na roça. E mula, para carregar peso. Então, se você quiser ter uma ideia da riqueza de Jó, minha memória pode falhar, então deixa eu ler para você. Olha o que Jó tinha. Aí eu vou contextualizar para os dias de hoje, e nós vamos fazer uma conta aqui mais ou menos por baixo, a riqueza do Jó. A Bíblia diz assim, ó: Jó tinha, a primeira riqueza dele, 7 filhos e 3 filhas. Diz a Bíblia. Porque a nossa maior riqueza é a nossa família. Versículo 3. Possuía 7.000 ovelhas. Então, ovelha dá lã, que faz algodão, tecido. Então, 7.000 ovelhas, você imagina, 7.000 máquinas de costurar roupa. 7.000 máquinas. O menino ali mexe com máquina de costurar roupa. Uma máquina dessas top de costurar roupa custa quanto, mais ou menos? 8.000. 7 vezes 8, 56. 500 e meio milhão de reais só de máquina. O Jó tinha, ovelhas. Sem falar que a ovelha é que dá. Então ele tem matéria-prima que dá o pano, ele tem a máquina. E aí, 3.000 camelos. Transporte de gente. Então bota aí, 3.000 ônibus. Estou contextualizando. 3.000 ônibus.
transporte de gente. 500 juntas, quer dizer, 2 bois. Porque uma junta de boi bota o jugo, né, num boi e amarrado no outro. Junta, são 2, junto para puxar o arado. Então, 500 juntas de boi quer dizer 1.000 bois. Então, coloca aí 1.000 trator. Ou, sendo uma junta para puxar um arado, então 500 tratores. Olha só, o cara tem 7.000 pés de algodão, 7.000 máquinas de costurar, que é esse que serve a ovelha naqueles dias, sem falar na carne, sem falar nas outras coisas que dá. 3.000 camelos, então ele tem 3.000 ônibus, ele tem 500 trator e 500 jumenta, 500 Hilux. 500 trator, 500 Hilux, 7.000 máquinas, 7.000 pés de algodão. Está fazendo a conta? E era também muito numeroso o pessoal a seu serviço. Dezenas, talvez centenas de empregados. De maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Aí começa a história dele. Aí o que acontece com ele? Perde tudo. Perde tudo. Só não perde uma coisa. O principal. Ele não perde o Senhor. Ele não perde sua fé em Deus. Ele não perde a sua coerência. Um cara coerente é o tal do Jó, porque ele adorava a Deus na riqueza. Aí o diabo falou, ele só te adora por causa da riqueza. Aí Deus, então tira. E ele continua um adorador. E no final do livro, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, se levantará a meu favor, e em carne verei o meu Salvador. Cara crente, perdeu os amigos, perdeu a mulher, que a mulher dele virou para ele e falou, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele, tu tá louca, mulher, você está maluca, tem um negócio que eu não vou fazer, é amaldiçoar o meu Deus, porque o Deus que me botou na riqueza, também me colocou na pobreza. Eu nasci pelado, sem nada, eu tive um monte de coisa e hoje eu não tenho nada. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então o Tiago está fazendo aqui, esse pêndulo, né? Ele vai lá na riqueza e vocês têm que saber lidar com isso. Aí ele vem agora na escassez, nas adversidades, nos problemas. Ô irmãos, não se queixem. Ô irmão, não fica murmurando, reclamando. Não fica achando que vocês mereciam mais, que vocês merecem, que vocês... Não, irmãos, aguenta firme, aguenta com paciência. Sejam humildes. É motivo de felicidade a gente perseverar firme no Senhor. Porque o nosso Deus é cheio de eterna misericórdia e é compassivo. E por mais escura que seja uma noite, ela não vai durar para sempre. A alegria virá pela manhã. E não importa se a gente vai passar 70, 80, 90, quantos anos a gente vai viver aqui, gente? No máximo 100. Se chegar. O que é que são 100 anos de escassez comparada a uma eternidade de abundância que Ele tem preparado para nós? Então o Tiago está dizendo, ei, saibam lidar com o muito e saibam lidar com o pouco, tenham paciência, porque nada dura para sempre, tenham calma. Em terceiro lugar, a partir do versículo 12, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jurem, nem por qualquer coisa no céu ou na terra, nem façam votos, que vocês não podem cumprir, seja o sim, sim, o não, não. Por quê? Porque às vezes nas adversidades da vida, a gente se desespera e fala coisa que depois não dá conta de cumprir, e aí a gente se coloca numa situação pior do que estava. Vou ilustrar para você entender. Eu estou na adversidade, eu não sou um exemplo, tá? Não quer dizer que seja real. Tem a turma da riqueza e tem a turma da escassez, a turma da adversidade. Eu estou nessa turma aqui do Jó, na fase do perdeu tudo. E aí,
é problema, é dívida, é prejuízo, e dá tudo errado, e etc. Eu estou aqui firme, perseverando, e aí um cobrador bate na minha porta, e aí eu desesperado, sem graça, não quero estar devendo, mas estou devendo, e tomei uma decisão errada, e me coloquei nessa situação, aí eu viro para ele, no calor da emoção, no desespero da minha alma, eu falo, amanhã eu vou te pagar. Mas de onde eu vou tirar para amanhã? Aí depois que ele vai embora, eu sento, esfrio a cabeça, tomo um banho e penso, ih rapaz, o que eu vou fazer agora? Vou entrar aqui na Deep Web e vou oferecer meu rim. Porque de hoje para amanhã, se eu não tinha para pagar até hoje, como é que amanhã eu vou ter? Só que eu fiz um voto, eu jurei, eu falei, amanhã, com certeza eu te pago, pode vir. Só que eu não vou pagar nada. Aí eu fico fazendo promessas que não dou conta de cumprir, eu me torno incoerente. Então, sim, sim, não, não. Quando eu era criança, e meu avô nem era crente, mas eu creio que Deus se revela através de qualquer pessoa e qualquer criatura que Ele criou, Ele tem poder de se revelar. Eu cheguei na casa do meu avô com uma bola, que naquele tempo a gente chamava de bola de capotão, uma bola de couro, porque tinha de plástico, dente de leite, e tinha de capotão, que no meu tempo a mais top era a Topper, que tinha uns gominhos assim, preto com branco, símbolozinho da Top, a bola oficial do Campeonato Brasileiro. Aquilo era um sonho. E não era da Topper, era uma outra vagabunda velha, mas era de couro, e a gente estava brincando, e o dono da bola falou, vou ter que ir embora. Aí alguém virou e falou assim, deixa a bola aí, depois a gente joga lá no seu quintal. Aí ele, então tá, joga lá depois. Foi todo mundo indo embora, e eu fui ficando, a bola ficou. E eu nunca tive uma bola. E aí eu falei, uma bola? Aí foi todo mundo embora, e o pessoal falou, joga lá no quintal. Eu não sabia onde morava o menino. Falei, onde é que é? Vai que eu jogo no quintal errado. Aí fui para casa com aquela bola. Uma bola de couro toda velha, carcomida, já costurada pelo sapateiro umas 4 vezes, já tinha trocado a câmera de ar umas 10 vezes, bola de menino de jogar na rua, gente com as tampas do dedo arrebentada, e eu peguei aquela bola velha de couro e levei para casa. E meu avô sentado no sofá, e eu passei, benção avô, e ele sentado como sempre, cutucando a unha assim, porque meu avô cortava a unha da mão com a boca, e a unha do pé com a da mão. E ele sentava assim, botava o pezinho, às vezes era para cá, às vezes era para cá, o pezinho em cima do sofá e só o barulhinho, tum, 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 arrancando pedaço. Copo de café, um maço de cigarro, televisão, xingando os políticos, perdulários, perdulários. Ele misturava italiano, português, doido. Aí, que perdulário, depois que eu fui procurar no dicionário mesmo, significa aquele que gasta o dinheiro alheio. Você gasta um dinheiro que não é seu, é dos outros, perdulário. Eu falava, meu avô tinha razão. E aí eu vim com aquela bola e ele sentado, eu passei na frente dele, eu benção avô, ele raspava a goela, quer dizer, eu ouvi. Quando eu virei o corredor assim, meio que de lado, ele falou, onde é que você vai com essa bola? Aí eu, ele, onde você arrumou essa bola? Aí eu falei, não, vô, é do fulaninho, é que ele estava jogando, ele foi embora, e eu fiquei de jogar, mas eu não sei direito onde ele mora, vai devolver essa bola agora. Não, vô, vai dormir aqui, amanhã eu levo para a escola, eu entrego para ele, ele estuda comigo, né? Vai devolver essa bola agora. Mas eu não sei onde é que ele mora, você não sabe nem o lugar onde é, eu falei, não, é lá na rua, assim, do quebra-copo e tal, então vamos lá, botou a sandália, pegou na minha mão, me mostra lá. O dia caindo, anoitecendo, e meu avô de mão dada comigo, na calçada do bairro Quebra-Copo, na cidade de Tombos, em Minas Gerais, e ele me deu uma das mais preciosas lições que eu já recebi na minha vida. Ele foi perguntando, como é que é o nome do menino? Eu só sabia o apelido. Onde é que mora o fulano? Onde é que mora o fulano? Ah, é lá, achou. Chamou o pai do menino, veio, o senhor que é o pai do fulano? O fulano está aí, chama ele. Aí o menino veio com um pratinho de janta na mão. Ei, mano, ei. Essa bola é sua, meu filho? Aí falou, não, mas eu deixei lá com eles. Devolve.
Aí eu fui lá, devolvi, voltei, agradece. Aí eu, obrigado. Aí voltou, aí ele pegou na minha orelha e foi até em casa falando comigo assim, ó, você só pega emprestado aquilo que você pode pagar. Você sabe quanto custa uma bola dessa nova? Sei não, senhor, não sei não, senhor. Pois é, então você não devia pegar. Porque mesmo que ela está velha, mesmo que ela não serve mais, mesmo que ela não vale nada, se ela furar, você tem obrigação de dar uma nova para ele. E se você perde essa bola? E se você fura essa bola? E se não sei o que é essa bola? E começou a criar um monte de situações que poderiam acontecer, e eu como criança não tinha previsto, e ele falou, então de hoje em diante, você aprende uma coisa. Agachou, olhou no meu olho e falou, você só pega emprestado o que você pode pagar. É isso que o Tiago está dizendo aqui. Aí eu vou lá na loja e pego e passo um cartão. Eu não paguei. Eu não paguei, eu passei um cartão. Ainda vai vir, ou seja, eu peguei emprestado. Eu posso pagar? Nem sempre. É aí que a gente fica incoerente. Por quê? Porque o nosso sim não é sim. É talvez. Eu passo o cartão. Pela fé posso comprar, pela fé posso pagar, pela fé. Só que conta não paga com fé, querido. Conta paga com plata. Não adianta você ir lá no banco, ajoelhar na frente do caixa e falar, eu tenho muita fé, eu vou orar 3 horas. De mão estendida, e vai aparecer aí no sistema que está pago. Não vai. Não vai. Estou duvidando da sua fé, não. É porque o sistema do banco não aceita oração. Coerência. Saber lidar com a riqueza, saber lidar com a pobreza, com as adversidades, com os problemas e com a escassez. E, versículo 13. Tem alguém sofrendo? Ora. Tem alguém alegre? Canta. Tem alguém doente? Chame os presbíteros, os anciãos, os líderes. Qual que é a doença? É uma doença que dá para passar um remédio? É. Então qual é o remédio que a gente tem aqui nos dias de hoje, Tiago? Meados do 1º século. Qual o remédio que a gente passa? O que a gente mais usa é o óleo. Porque serve para a pele, serve para o estômago, serve para vários tipos de doença, porque nós não temos metiolate, nós não temos lanzoprazol, nós não temos fibrase, hipoglós, a gente usa óleo. É óleo, é igual a mãe do Cris. Estou gripado, toma um xarope. Quebrei o braço, toma um xarope. Eu caí de cabeça, toma um xarope. Xarope serve para tudo. Né? A mãe do Cris. Da série que todo mundo odeia o Cris. Então, na época do Tiago, o óleo é o xarope, amigo. Ah, dei um ralado, óleo. Ah, estou com a dor no estômago, óleo. Ah, tem uma bicheira aqui na minha testa, óleo. Torci, o pé está inchado, óleo. E em faixa. Passa óleo e bota uma faixa. É o único remédio que tem? É. Às vezes vinho, porque é antisséptico, né? Tem álcool, então antisséptico. E aí joga um vinho para dar uma curtida e depois óleo. Óleo. Então, qual é a orientação do Tiago? Tem alguém doente? Ora, porque se a doença for de fundo espiritual, a oração resolve. Mas se for algo só físico, porque tem doença que tem fundo espiritual, tem doença que tem fundo emocional e tem doença que é só físico mesmo. Então a gente sabe qual que é? Não. Então vamos resolver logo as 3. Então, como que a gente lida com o sofrimento? A gente ora, a gente canta louvor e passa o remédio. Simples assim. Essa é como é que lida com o sofrimento? Qual é o tipo do sofrimento? Ah, é uma dor, mas onde está o machucado? Não tem machucado, é uma dor, um negócio que aperta lá dentro. Rapaz, não pode ser espiritual, pode ser psicológico, pode ser emocional. E agora? Qual o remédio que a gente tem? O seu Tiago, só tem óleo. Então traz o óleo, chama os líderes da igreja aí, faz uma roda.
Bota a mão na cabeça dela. Onde é que dói, filha? É aqui, bota a mão ali, pronto. Ora, vocês, canta um louvor aí e passa óleo nela. O que for, resolve. É isso. Como é que a gente lida com o sofrimento? A gente ora, a gente canta louvor e a gente remedia a situação. Ah, pastor, mas o meu sofrimento não é físico, eu não estou com uma dor, eu não estou angustiado, eu não estou nada. O meu sofrimento é um chefe que eu tenho lá na empresa que é uma bênção. Então você ora, já orou por ele? Misericórdia, vou orar por uma desgrama daquela? Tem gente que fala isso, né? Então ora. Já orou? Primeiro remédio, ora. Canta louvor, você tem que estar feliz, você tem que estar alegre, então canta louvor. Ora, louva, agora entra com remédio. Não, mas não adianta eu chegar lá e passar um óleo no meu chefe. Não, filho. Aí você está lendo a coisa literal. Estou te dando já uma aplicação espiritual. Presta atenção. Você tem que entrar com o remédio. O remédio do Tiago é o óleo. O seu remédio é mudar de emprego. Ou o chefe mudar de emprego. Então o que você vai fazer? Você vai orar. Senhor, posso te ensinar uma oração? Posso não? Como é que é? Transforma ou transporta? Pegou essa? Pegou? Senhor, transforma ou transporta? Tanto faz. Se transformar, amém, aleluia, nós pulamos na bênção. E olha que coisa, o cara que era um carrasco, um capeta, agora converteu, transformou e está uma doçura, e está tratando todo mundo bem, abraçando e beijando e ajudando, e está uma bênção. Não precisa mais mudar de emprego, transformou. Agora, se não transformar, tem que transportar. Então, ou o senhor me transporta para outro lugar, ou o senhor transporta ele. Pode ser para outra empresa, ou pode ser logo promovido, né, Senhor? Que tal? Ué. Então, precisamos saber lidar com o sofrimento. Ah, tem algo me fazendo sofrer. Oração, louvor e o remédio. Se for físico, o remédio físico. Se for emocional, o remédio emocional. Tem terapia, tem tratamento, tem tarja preta, tem um monte de coisa aí para te ajudar. Remédio. Ah, mas o meu negócio não se trata com o remédio da farmácia. Toda situação tem um remédio, você pode remediá-la. Qual é o remédio dessa situação? Ora, louva e entra com remédio. Espera com paciência e saiba lidar. Vai resolver. Vai resolver. Fica em paz. Lide com a riqueza, lide com a pobreza, lide com o sofrimento e lide com os erros, porque eles vão acontecer. Mais cedo, mais tarde, nós vamos errar. Como canta o poeta popular aí, né? Todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar. Verdade. Verdade. Nós vamos errar, as pessoas vão errar com a gente, e nós vamos errar. Como diz o Tiago aí, ó, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. Curados. Nesse texto aparece aí a palavra salvação, porque lá no versículo 15, ó, e a oração da fé salvará o enfermo. Só que o verbo salvar aí não é soteria, que é salvação de resgate no sentido de salvação escatológica, ir para o céu depois que morrer. Não, o verbo aí é sozo. Sozo tem o sentido de salvar de uma adversidade, no caso aqui, da doença. Então, o significado aqui mais exato seria curar, como o João Ferreira de Almeida usa no outro versículo. Orem uns pelos outros para que sejais curados. O verbo ali é sozo, não é soteria, não é salvação soteriológica, de ir para o céu depois que morrer. Não, é salvação de curar. É como Jesus falou para aquela mulher: sua fé
te salvou. Mesma coisa, sozo, sua fé te curou. Você está salva da enfermidade. Pode ir. Não sei se você vai para o céu depois que morrer, aí tem que crer. Mas dessa doença, sua fé te salvou. No sentido de curar. Então, nós precisamos saber lidar com os erros. O que é que a gente faz quando errar? Primeiro, confessa. Confessa. Vai tirar uma tonelada de peso das costas. Não adianta justificar. Não adianta se defender, e já que nessa série eu estou recomendando a leitura do livro 5 votos para obter poder espiritual, eu acho que só falta um voto, que é o nunca se defenda. Já mandei aí para a galera que pediu. Se você ainda não pediu e quer, você que está ouvindo pela internet, você que está aqui, só me chamar no WhatsApp, pastor, quero o livro dos votos, 5 votos para obter poder espiritual, do A.W. Tozer. Esse título é meio, parece, poder espiritual, é porque foi traduzido literalmente, a questão do inglês lá. Mas a questão é o seguinte, para que a nossa espiritualidade esteja saudável, temos que fazer 5 votos. Tratar seriamente com o pecado, não ser dono de coisa alguma, não aceitar qualquer glória, não passar adiante algo que prejudique alguém e nunca se defender. É o que o Tiago está dizendo. Você errou, não fica se defendendo não. Confessa. Errei. Minha culpa. Como diz Provérbios 28:13. Aquele que fica se justificando, aquele que fica se defendendo, vai se afundando cada vez mais. Mas o que confessa e abandona, alcança misericórdia. Então errei. O que é que eu faço com isso? Um erro só é um erro quando eu não aprendo nada com ele. Quando eu aprendo, deixou de ser um erro, virou uma aula. Então, errei, assumo. O que é que eu aprendi com isso? Aprendi isso, não vou fazer mais. Amém, louvado seja Deus, misericórdia para mim. Errou, confessa. Segundo lugar, ora. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serem curados. E aí esse erro que a gente comete, às vezes fica maltratando a gente precisa ser curado disso. Confessa e ora. 1 Tessalonicenses 5,17, orem até quando? Sem cessar. Até quando você achar que deve, até quando você se sentir limpo, até quando você se sentir curado. Você não tem que expor a sua vida na internet, nem aos 4 cantos da terra, contar para a torcida do Flamengo, que eu vou confessar. Não, você tem que ter gente de confiança sua, gente que anda com Deus, gente que é maduro o suficiente para te ajudar nessa situação. E aí você, com toda confiança, você confessa. Você ora e você suplica, que é o que diz aí, ó. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Você vai no dicionário, qual é o significado de súplica? É sinônimo de oração. Não. Não é. Oração é falar. Tanto que uma frase na língua portuguesa, na literatura, é uma oração. Está falando, é oração. Aí tem a questão da teologia da oração, que orar a Deus e ao nosso Deus, que é transcendente, mas é imanente, se relaciona conosco. Então orar não é só um processo de fala, mas também de audição. A gente fala e ouve. Então, como diz o Dallas Willard, oração é uma conversa com Deus a respeito daquilo que estamos fazendo juntos. Ele em mim e eu com Ele. Mas a súplica, diz o dicionário, é um pedido incessante e humilde. É você pedir algo, pedir incessantemente, mas com a consciência e a atitude e postura de alguém que não merece. Isso é súplica. Isso diante de Deus, feito por alguém que tem a sua vida justificada pelo sangue do Cordeiro, pode muito em seus efeitos, ou muito pode por sua eficácia. Como diz Paulo aos Efésios,
que temos que ser conhecidos diante de Deus pelas nossas orações e súplicas, com ações de graças. Nossas súplicas, um pedido incessante, porém humilde. Humilde. É quando você é criança, você chega para sua mãe, para o seu pai e fala: pai, você pode me dar uma bicicleta? Aí ele já olha assim, aí você fala: no pagamento? Aí já, se puder, se eu passar de ano, sabe, quando você vai só piorando para você? Isso é uma súplica. Você não desiste de pedir, mas em nenhum momento você pede como se tivesse direito. Você pede com humildade, sabendo que se a última resposta for não, eu não merecia nada mesmo. Isso é súplica. Então, como é que a gente lida com os erros? A gente confessa, a gente ora, a gente suplica e a gente converte. Muda de direção. Porque diz aí, ó, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, o cara está no caminho certo e ele se desvia. Isso aconteceu com todos nós em algum momento da vida. Na verdade, nascemos desviados, pecadores que somos. E aí nós precisamos agora converter, mudar de direção, porque a direção que estamos indo, de acordo com o nosso coração, vivendo do nosso jeito, vai nos levar à condenação. Então, nossos olhos são abertos por um milagre sobrenatural, exercido pelo Espírito de Deus, nós somos convencidos de que aquele caminho está errado, então a gente muda de direção, a gente converte. Por isso que nós damos, quando uma pessoa aceita a fé, recebe Jesus como Senhor, como Salvador, adere à fé e à doutrina cristã, a gente chama que a pessoa se converteu, ela mudou de direção, ela estava indo numa direção e ela converteu. Nele vivemos, movemos e existimos, mas meu pecado me separou dele. Eu pequei e estou separado da glória dele, então agora eu estou indo em direção à condenação eterna, mas houve um evento sobrenatural, em que meu espírito, morto pelos meus delitos e pecados, foi vivificado, pelo poder do Espírito dele, que me deu vida por causa dele, e aí de repente eu passei a ouvir a voz dele, e aí agora vivificado, recebendo vida que veio dele, eu presto atenção e a voz dele me chama na direção contrária da que eu estava indo. Então eu passei por um processo de conversão e agora eu estou voltando para ele, onde estarei por toda a eternidade. Quando Salomão construiu o templo e foi consagrar, ele chegou em casa e orou a Deus. E Deus respondeu ele da seguinte maneira: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei a sua voz e sararei a sua terra. Me parece que a resposta de Deus para o Salomão, aquele fatídico dia da inauguração do templo em Jerusalém, é o resumo de uma vida coerente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar com tudo que tem, com tudo que pode, me buscar na riqueza, me buscar na pobreza, me buscar nas adversidades, me buscar nos problemas, me buscar na fartura, me buscar na escassez, me buscar acima de tudo, eu ouvirei a sua voz, sararei a sua terra, darei a eles a condição de ter uma vida coerente com a minha vontade. Essa é a promessa de Deus para todos nós. Uma vida coerente.
Como está a nossa vida, irmãos? Como estamos lidando com as riquezas que Ele nos concede? Como estamos investindo essas riquezas para a glória dEle? Para expandir o reino dEle? Para alcançar mais e mais e mais vidas para Ele? Ou estamos comendo o lado esquerdo do cardápio até torrar tudo e não sobrar mais nada? E na hora da escassez, quando falta algo, quando algo dá errado, quando não acontece como nós gostaríamos, como que a gente reage? Incoerente? Então a grande lição desta carta é essa: temos que ser coerentes com a fé que nós professamos. Coerência, não precisa perfeição, pode até ter erros, basta que saibamos lidar de forma coerente com os nossos erros, confessando, orando, suplicando, abandonando, se convertendo, virando na direção de Deus e vivendo no centro da vontade de Deus. É isso que Ele tem para nós. Eu quero crer, em nome de Jesus, que pessoas sairão do mês de abril e entrarão no mês de maio, mês da família, com a sua vida espiritual mais coerente. Uma vida cristã coerente com a palavra de Deus. Quero crer que isso está acontecendo em nosso meio, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.